O Ascaris lumbricoide é um verme de grande importância parasitológica devido à sua distribuição, sendo um parasita cosmopolita. Embora seja uma espécie que ataca preferencialmente a espécie humana, existe uma espécie que é o Ascaris san que ataca porcos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo da ascaridíase, especialmente para você. Vamos lá? Olá você que está chegando aqui na nossa aula para estudar parasitologia. O tema de hoje é ascaridíase, um verme de extrema importância parasitológica. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Vamos à aula então. Ascaridíase, professor, o que é extremamente importante? Primeira coisa, atinge 30% da população mundial. Como falamos na abertura deste vídeo, é um verme cosmopolita, ou seja, de ampla distribuição em todos os países e continentes. Ora, é um verme, exatamente por causa disso, é o verme de maior importância parasitológica. E vamos entender o porquê, ok? Ora, coisas importantes. Primeiro, o agente etiológico da ascaridíase, ou seja, o agente causador, nada mais é do que o Ascaris lumbricoides, esse vermezinho que você pode ver aqui. Algumas coisas importantes sobre este verme. Primeiro, você tem o indivíduo fêmea e você tem o indivíduo macho. E você diferencia morfologicamente os dois vermes pelo fato da fêmea apresentar cauda reta e o macho ter a cauda enroladinha. E no final desse enroladinho da cauda aqui, você vai encontrar as espículas penianas, que o verme vai utilizar para o processo de copulação com essa fêmea. Belezinha? Então, eles apresentam um nítido dimorfismo sexual. Ok, que mais? Ora, além do agente etiológico, vale salientar que esse verme é um nematelminto dioico. Dioico por quê, professor? Sexos separados. Tem o macho e tem a fêmea. A sua classe é a classe nematoda, ok? Os nematelmintos são diferentes dos platelmintos, que são vermes de corpo achatado, ok? Os nematelmintos têm corpo cilíndrico e alongado, percebe? E outra coisa, os platelmintos são acelomatos, não apresentam cavidade celomática, e os nematelmintos são pseudocelomados, têm uma falsa cavidade celomática revestida parcialmente pela mesoderme. Belezinha? Ora, o ciclo é monoxeno, porque é um verme que se utiliza de um único hospedeiro, no caso é o hospedeiro humano, e o seu habitat ele vai se localizar a nível de intestino delgado. Lá é o seu habitat natural. Belezinha? Ok. Qual o modo de transmissão? O modo de transmissão é fecal-oral ou orofecal. O que isso quer dizer, professor? Das fezes para a boca. E como das fezes ele chega, né, à boca? Ora, ingestão de ovos do verme que estejam em alimentos contaminados ou mesmo na água potável que você bebe. Então, ovos embrionados nos alimentos e na água potável faz com que você contraia, consequentemente, a patologia. A larva infectante e o ovo do Ascaris, muito importante. A larva é chamada de larva rabiditoide ou simplesmente L3. Aqui você tem o aspecto morfológico tanto da larva, como você tem o aspecto morfológico do ovo do verme embrionado, onde aqui dentro você percebe a presença da larva L3 ou larva rabiditoide. Belezinha? Uma observação importante pra caramba é o fato de que as moscas é um inseto muito conhecido, presente em muitas residências, ok? É um dos fortes, ok?
agentes disseminadores desse verme. Por quê, professor? As moscas têm uma grande preferência por bolos fecais humanos, fezes humanas. E aí o indivíduo está infectado com ascaris, os ovos são liberados juntamente com as fezes, as moscas pousam nessas fezes e vão para sua casa pousar nos seus alimentos. E acredito que já aconteceu com você. Pousa no alimento, você simplesmente espanta a mosca e continua comendo. Ou eu fiz isso quando era criança. Caía no copo de suco, só tinha aquele copo de suco. Eu pegava uma colher, retirava a mosca, jogava fora e continuava tomando meu suco normalmente. Beleza ou não? Acredito que alguns de vocês aí que está assistindo a nossa aula deve ter se identificado com esse comportamento. Mas é dessa maneira que você se contamina. Vermes tem muita relação com a educação sanitária, com hábitos comportamentais do nosso relacionamento alimentar. Beleza? Então isso faz com que se contraia muitos vermes. Belezinha? Mas, muito bem, o que mais a gente pode comentar? O ciclo evolutivo. Ciclo evolutivo cai bastante em provas. Então aqui nós temos um desenho esquemático mostrando para você o ciclo evolutivo simplificado do Ascaris lumbricoides. Belezinho ou não? E aqui do lado nós temos o resumo clássico disso aí. Primeira coisa que tem que ocorrer é a ingestão de ovos, ok? Ovos embrionados, ovos que contêm o embrião dentro deles. Então aqui você tem, olha só, o ovo embrionado, ok? Entrando em contato com a cavidade bucal do indivíduo, atravessando o sistema digestório. E ele vai passar pelo estômago, não sofre digestão a nível estomacal por um detalhe importante. O ovo do Ascaris é revestido por quitina. Lembra de quitina? Aquele mucopolissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodos? Exatamente. Essa mesma quitina aí reveste o ovo do Ascaris, fazendo com que ele passe pelo estômago, mas não sofra ação grave do suco gástrico estomacal e também a ação do pH, que é extremamente ácido a nível do estômago. O máximo que esse ovo vai sofrer é ranhuras estas que são interessantes para enfraquecer essa casca, de modo que quando ele chegar ao duodeno, primeira porção do intestino delgado, ou mesmo ao nível do intestino delgado, esses ovos eclodirem. E é exatamente isso que acontece. Eclosão intestinal, o ovo eclode, libera a larva rabditoide. Essa larva rabditoide, ela atravessa a parede intestinal, cai na corrente sanguínea e sofre viremia, que nada mais é do que o transporte de larvas pela corrente sanguínea. E aí, o que acontece agora? Ocorrem três situações importantes. Primeiro, a larva passa pelo fígado, sofrendo uma primeira muda, passa pelo coração, sofrendo uma segunda muda, e passa pelos pulmões, sofrendo uma terceira muda, conhecido aqui como ciclo pulmonar, onde ela adquire mobilidade. Ok? Então aqui, ó, você vê a setinha, ele mostrando aqui os pulmões, mas ela não vai diretamente aos pulmões, ela passa pelo fígado e coração. Sofre no processo três mudas, adquire mobilidade, sobe pelas vias respiratórias superiores, contorna a epiglote, que é aquela cartilagenzinha que existe lá na laringe, cai da faringe e será novamente deglutida. Agora de volta ao intestino, depois de sofrer as mudas, ela metamorfoseia para vermes adultos, machos e fêmeas, que começam a acasalar, originando novos vermes, ok? Que serão liberados os ovos, juntamente com as fezes do indivíduo infectado. Belezinha? Então, um ciclo extremamente simples. Verme errático. Professor, o que é o verme errático? É quando o verme se desenvolve fora do seu habitat natural. No caso do nosso Ascaris, o seu habitat natural é o intestino delgado. Mas aí, nesse percurso que a larva faz pelo organismo, por diferentes órgãos alvos, ela pode errar o caminho de volta.
e vai se desenvolver no cérebro, por exemplo, pode se desenvolver no próprio coração, a nível pulmonar, em qualquer outra parte do corpo, porque ela não conseguiu encontrar o caminho de volta, e aí, demorando a chegar novamente ao intestino, essa metamorfose da larva pode acontecer em qualquer lugar. Belezinha? É o que aconteceu, por exemplo, com esse garoto aqui, tá? Que chegou a óbito. E aí você vê aqui, olha lá, os vermezinhos saindo pela cavidade nasal e pela cavidade bucal, né? É um caso clássico aí de situação de verme errático. Belezinha? Muito bem. Sintomatologia. Sintomatologia depende de quê? Depende da infestação, ou seja, da quantidade de vermes que você venha a aglomerar lá na sua cavidade intestinal. E aí os sintomas mais clássicos, dor de barriga, diarreia e em alguns casos a febre. Durante a migração das larvas no ciclo pulmonar, o indivíduo vai apresentar tosse, porque irrita a garganta quando essas larvas estão no processo de contorno da epiglote para ser novamente o quê? Deglutida. E é nesse fator aí de ciclo pulmonar é onde há uma certa confusão com pneumonia. Entendido? Então as larvas, quando estão no processo de migração, passando pelos pulmões, no ciclo pulmonar, pode apresentar sintomas que vai caracterizar de certa forma a pneumonia, mas quando os exames são mais apurados, descobre-se que nada mais é do que contaminação por ascaris. A patogenia, então, se você tem cerca de 10 vermes a nível intestinal, a patogenia será leve e, em muitos casos, assintomático. Assintomático, professor? Sim, sem sintoma nenhum. Você vai conviver pacificamente com o verme a nível intestinal sem grandes problemas, tá? Moderada a partir de 50 vermes e maciça, 100 vermes ou mais. Nesse caso, você pode desenvolver uma situação de obstrução intestinal, onde será necessária uma cirurgia para a retirada dos vermes. Belezinha? Profilaxia, tratar os doentes, claro, com medicamentos anti-helmintos, saneamento básico, educação sanitária, lavar as mãos e os alimentos e ferver a água que você bebe, extremamente importante para evitar a contaminação por esse tipo de verme. Medicamento utilizado é o albendazol, 400 mg em dose única ou em dosagens menores de forma mais fracionada, tomado periodicamente. Belezinha? Certinho? Então, isso aí é uma aula sucinta sobre tudo o que você deve saber sobre ascaridíase. Lembre-se, passe na descrição do vídeo, baixe o Biomap e o Bioese da aula para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Tem alguma dúvida de biologia? Deixa aí nos comentários, será um prazer responder para você. E nos encontramos na próxima aula. Até lá!